Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, crianças. Que sábado lindo. Vocês concordam? Que festa linda na nossa igreja. E lindo é ver a igreja tão cheia assim. Com certeza Deus está muito feliz. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Aventureiro. E também o Sábado da Criança. Estamos muito felizes em ver a igreja assim repleta, uma participação especial e a alegria e a felicidade dos nossos pequenos aqui nessa manhã. E para abrirmos a palavra do Senhor, gostaria de convidar a todos para fechar os olhos e, em reverência, mais uma vez, buscarmos a presença do nosso Deus em nosso meio. Querido Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua santa casa de oração, para juntos ouvirmos a Tua palavra, os Teus ensinamentos e aprendermos mais do Teu amor. Te agradecemos por cada criança aqui presente, por cada aventureiro. Obrigado pelos pais também que se fazem presente, por cada membro. E pedimos, Senhor, que nos conceda a sabedoria para instruirmos as nossas crianças nos Teus caminhos, como o Senhor deseja. Neste momento, a Tua palavra também será aberta. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito, para que cada palavra dita aqui seja dita por Ele. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para as nossas crianças, nossos aventureiros. Quem de vocês aqui já foi no shopping? Quem já foi na praia? Quem já foi no parque da cidade? Já foram? Você vai amanhã? Que bom. Quando vocês foram nesses lugares, são lugares de muito movimento, não é isso? Tem muitas pessoas. Na praia, muita gente para lá e para cá. No parque da cidade, nem se fala, não é? Tem muitas árvores, tem um parquinho, muita gente andando de bicicleta, muitas coisas. Quando vocês foram nesse local, vocês ficaram pertinho ou longe dos pais de vocês? Respondam aí. Ficaram pertinho. E por que vocês ficaram perto dos pais de vocês? Quem pode falar? Se fosse uma pessoa pegasse a gente, roubasse a gente, nunca mais se integrasse, não? Deixa eu botar aqui para ela repetir. Se uma pessoa pegasse a gente e os nossos pais não iam perceber, por causa que a gente estava longe deles, aí a gente pode ser roubado. A gente também tem que ter cuidado, porque tem homem do saco e tem gente muito malvada que pega as crianças para pegar nossos fígados. Muito bem. Estão bem instruídas. Parabéns, viu, papai? Também tem o homem do saco que leva as pessoas. Coloca dentro de um saco gigante e leva para a caverna. Pode se perder também. Aí alguém vai lá e pega e depois mata. Muito bem. Essas crianças também bem instruídas. Vem, papai, mamãe. Que bom. Essa história aí do homem do saco, eu não sei se vocês já ouviram quando criança, mas eu ouvia muito essa história, né? Então, crianças, por tudo isso que vocês disseram, vocês ficam pertinhos do papai e da mamãe e segurando na mão deles no meio da multidão, para não correr nenhum risco. Não é isso? Isso, na rua tem ladrão, então por isso a gente tem que estar bem protegido pertinho do papai e da mamãe, não é? E hoje nós vamos conhecer um personagem da Bíblia que ele também andava com segurança, mas não era um segurança uma pessoa. Nós vamos ver com quem ele andava e quem é essa pessoa, tá bom?
Vamos ver aqui. Muito bem, já tem gente aqui sabendo. Isso, olha que lindo. Essas crianças estão surpreendentes, viu? Eu convido a igreja para abrirmos no livro de Gênesis, capítulo 5, e versículos 23 e 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha, as crianças acertaram aqui. Quem era essa pessoa? Enoque. E aqui a Bíblia está falando que Enoque andou com quem? Andou com... Isso. Exatamente. E Enoque, ele andou com Deus. Por que será que Enoque andou com Deus? Porque Enoque, ele desejava segurança para a vida dele. E Enoque andou tão pertinho de Deus, andou tanto com Deus, que o que foi que aconteceu? Deus fez o que com Enoque? Levou para ele, para bem pertinho dele. Quando Enoque nasceu, ele nasceu aqui já no nosso planeta, não é? O Jardim do Éden não estava mais aqui, não podia mais entrar no Jardim do Éden. Então, já existia muita maldade na terra, já tinha pessoas más, e também até os animais, crianças, já estavam um pouco perigosos. Mas uma coisa interessante, Enoque, ele não andou sozinho aqui na terra. Ele também teve quem estivesse pertinho dele. Vocês têm quem? O papai, tem a mamãe, não é? A titia, que cuidam de vocês. E hoje vocês estão aqui na igreja, porque alguém trouxe você até aqui. Não é isso? Vocês não vieram sozinhos para a igreja. Vocês vieram com alguém. Isso, com o papai, a mamãe, o vovô e a vovó. E obrigado, viu, papai, mamãe, vovô, vovó, por esse cuidado que vocês tiveram com as crianças, de trazer nesta manhã aqui para a nossa igreja, para que elas possam aprender a caminhar com Deus. Olha o título de hoje, Caminhando com Jesus. E é isso que nós estamos fazendo mais uma vez nesse sábado. Estamos caminhando com o nosso Deus, com o nosso Jesus. E nós vamos ver aqui, crianças, com quem Enoque andava. Enoque, ele andou com uma pessoa especial. Ele conversava com essa pessoa, como a gente está conversando aqui, vendo essa pessoa. E nós vamos convidar aqui na frente Enoque e... Será que era o vovô dele? Eu acho que não. Será que ele era bisavô? Eu acho que também não era bisavô. Eu acho que ele era tataravô de Enoque. Alguém aqui já conseguiu conhecer um tataravô? Algum adulto conheceu o tataravô? Bem difícil, né? Mas olha, crianças, Enoque conseguiu conhecer o tataravô dele. Sabe quem era? Eu vou contar para vocês. Adão. Adão foi o primeiro homem que viveu aqui na terra. Ele não é tão velhinho assim, não, mas a gente achou legal ele aqui, né? Apresentar. Adão foi o primeiro homem que existiu aqui na terra. E ele foi tataravô de Enoque. Imagine, Adão tinha um pouco mais de 600 anos quando Enoque nasceu. E Enoque teve esse privilégio, essa oportunidade. Vamos pedir ao pessoal da sonoplastia para colocar aqui no telão. Coloquei uma
Genealogia aqui, para a gente ver. Olha, Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912. Enos viveu 905. Cainã viveu 910. Maalalel viveu 895. Jared, 962. Enoque viveu 365. Foi quem menos viveu, mas teve um privilégio especial, né? E, gente, Matusalém era filho de Enoque. E foi, olha quanto ele viveu, 969 anos. O filho de Enoque foi quem mais viveu aqui na terra. E Enoque foi o que menos viveu, mas por um motivo muito bom, muito especial. Então, vai viver eternamente, não é? Então, Enoque andou tão pertinho de Deus, ele caminhou tão pertinho de Papai do Céu, que Papai do Céu disse: olha, Enoque, não quero ficar longe de você mais não. Você é muito especial, nós somos tão amigos, que eu quero que você venha viver comigo. E Papai do Céu fez isso, crianças, ó. Foi lá, pegou Enoque, e levou para onde? Para o céu, sabia? E Enoque está vivendo lá no céu com Jesus. Ele é o representante dos vivos que estarão aqui quando Jesus voltar. Obrigada. Mas olhe, crianças, eles conversavam muito. Imagine aí, quantas perguntas será que Enoque não fazia para Adão? Porque ele estava curioso para saber como era o céu. O jardim do Éden, né? Porque Adão não vivia mais no jardim do Éden. Mas ele queria saber. E certamente, Adão ensinava com muito carinho, as coisas preciosas, as coisas boas, as coisas certas, para que ele andasse com Jesus, no caminho de Jesus. Mas só que não tinha somente Adão que ensinava para ele. Tinha quem mais? A família. Enoque tinha mãe, Enoque tinha pai, Enoque provavelmente tivesse irmãos. E essas pessoas também ajudavam, igual como vocês têm na família. Papai, mamãe, vovô, vovó, irmãos, os primos, não é? E ele andava com essas pessoas e aprendia muitas coisas. Eu vou dar a oportunidade aqui de 3 crianças e depois 3 adultos, tá? O que vocês... Eu vou chamar um minutinho. Deixa eu falar primeiro o que é. O que vocês imaginam que Enoque perguntava para o tataravô dele, Adão? Espera um minutinho. Eu vou dar oportunidade a 3 adultos, que eu quero ouvir a opinião de vocês também, viu? Para responder o que vocês perguntariam a Adão se você tivesse a oportunidade de conversar com ele, como Enoque estava. Deixa eu ver quem não falou ainda. Quem foi que não falou ainda? O que você perguntaria? Olhe que Adão viveu no jardim do Éden. Lá tinha os animais, tinha as frutas, tinha muitas coisas no céu. Muitas coisas. O que você perguntaria para ele? Eu perguntaria para ele como foi que ele viveu lá no jardim do Éden. Comendo só fruta. Eu ia perguntar, Adão e Eva, vocês cresceram no jardim do Éden por causa de quê? Como é caminhar com Deus? Muito bem. Depois a gente fala mais, tá bom? Para a gente ter mais tempo. Pode sair. Agora eu queria ver aqui a opinião dos adultos. Obrigada, Enoque. Obrigada, Adão. 3 pessoas aqui gostariam de falar. 3 adultos. Muito bem, irmã. Mais alguém? Mais alguém gostaria aqui? Ninguém mais gostaria de fazer uma pergunta para Adão? Ou para Eva também poderia ser?
a minha conversa seria um pouco com Eva, né? Sobre aquela curiosidade, a passeada dela sozinha ali no Jardim do Éden, não é? Então, muitas perguntas foram feitas ali para ele. Com certeza, Enoque fez muitas perguntas para Adão. Então, crianças, para vocês aprenderem, vocês têm pessoas importantes que ensinam. Quem é? O papai e a mãe e as pessoas da nossa família. Mas o que será que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Será que temos essa preocupação com a gente, com as crianças? Porque olha o quanto Enoque andou com Deus, o quanto ele quis, o quanto ele desejou, a ponto de Deus desejar levar Enoque para estar com ele. É porque ele tinha quem o instruísse. Ele tinha quem mostrasse para ele como caminhar com Jesus, não é? Crianças, eu gostaria de vocês botassem a mão assim e repetissem uma frase comigo. Eu quero aprender a andar com Jesus. Vamos falar de novo? Eu quero aprender a andar com Jesus. Muito bem. Essas crianças têm agora esse desejo. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade de ajudar a essas crianças a andar com Jesus. Irmãos, Enoque, ele foi uma pessoa comum. Porque, às vezes, eu mesmo já me parei pensando nisso. Para Enoque chegar a um ponto desse, de andar tanto com Deus, a impressão que dava é que ele como se fosse um eremita, como se ele não vivesse no meio das pessoas, como se ele vivesse separado para poder não pecar. Mas isso não é verdade. Enoque, ele foi uma pessoa comum como nós. Enoque casou, Enoque teve filhos, Enoque trabalhava. Então, ele tinha uma vida regular, uma vida normal. Mas a diferença que estava em Enoque era o desejo do coração dele. É onde estava o coração de Enoque, o propósito que ele tinha a seguir. Mesmo em meio a tudo que existia, que nós sabemos que com a entrada do pecado, o mal se alastrou. Os animais ficaram violentos. Nós sabemos que depois do dilúvio, não houve mais os animais muito grandes, porque isso era até uma ameaça para o ser humano. Então, Deus teve que limitar até isso. E Enoque viveu em uma época muito difícil, mas ele teve as escolhas dele. Ele teve a seleção das amizades, a seleção das palavras dele, o momento de comunhão, e ele buscava isso. Eu imagino que privilégio enorme não foi para ele poder conversar com Adão, porque Adão já havia vivido essa experiência no Jardim do Éden, de estar na presença de Deus, a experiência de ser santo, e agora ele tinha a experiência do pecado e da dor. E deve ter ensinado muitas coisas, mas teve que ter o que no coração de Enoque? O desejo. Ele teve a vontade de poder estar com Deus. E Enoque, ele teve fé. A fé é necessária para poder termos essa comunhão com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11, versículos 5 e 6. Vamos ver o que nos fala essa passagem bíblica. Hebreus 11. Onze, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi transladado
para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois, antes da transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Então, qual foi a primeira coisa que precisou ter na vida de Enoque? A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ele acreditava em Deus e ele buscava tudo aquilo que falava de Deus para a vida dele. Outra coisa, Enoque, ele caminhava com Deus todos os dias. Todos aqueles dias da vida dele. E andar com Deus é isso. É um dia de cada vez. É do horário que nós acordamos até o horário de dormir. Nós temos a oportunidade de decidirmos as nossas escolhas. Muitas vezes são escolhas difíceis. Mas, por isso que devemos buscar a Deus. Porque a sabedoria vem dele. Viu, crianças? Precisamos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida. E quando esses momentos nós podemos buscar a Deus? Crianças, em que momentos nós podemos buscar a Deus? Quando nós estamos na escola, quando estamos em casa, quando estamos passeando, quando estamos brincando com os nossos coleguinhas, na casa dos amigos, muito bem. Então, em todos esses momentos, nós podemos buscar o quê? A presença de Deus. E nós, adultos, como é que podemos caminhar com Deus durante o dia? Quando nós acordamos, que buscamos a presença dEle, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos estudando, onde nós estivermos, a nossa comunhão com Deus fará a diferença em nossa vida. Outra coisa, Enoque não desistiu fácil. Certamente, ele passou por muitas provações, como nós passamos também. Porém, o que foi que Enoque fez? Ele perseverou. Ele perseverou até o fim. Outra coisa, Deus era o melhor amigo de Enoque. Quem aqui tem Deus como melhor amigo, crianças? Quem tem? Vocês têm Deus? E os adultos? Será que Deus é o seu melhor amigo? É o seu conselheiro? A lição da escola sabatina veio falando coisas interessantes disso, né? Até falando de Elias, que no primeiro momento, Deus parecia ser o melhor amigo de Elias. Mas, quando ele teve uma ameaça, o que foi que aconteceu? Pareceu que ele estava sozinho no mundo. Pareceu que Deus tinha desaparecido de perto dele. Foi assim que ele agiu. E nós também passamos por esses problemas, porque nós vivemos nesse mundo de pecado. Mas nós precisamos aprender a confiar no nosso melhor amigo, que é Deus. E também o desejo no coração de Enoque foi o de querer estar com Deus. Se minha oração é superficial, se o meu desejo é superficial, nos momentos de maior angústia, de problemas, que abala a gente pode achar que Deus não está conosco. Mas devemos ter esse objetivo na nossa vida, que é o objetivo de estar com Deus, de desejar e de querer estar com eles. Então, são 5 coisas. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo. Crianças, acompanhem comigo aqui. Primeiro, vamos botar o dedinho aqui. Primeiro é ter fé. Primeiro, precisamos ter fé em Deus. Segundo, estar com Ele todos os dias, na caminhada, de manhã à noite, estarmos com Deus. O terceiro é não desistir.
nunca desistir. Mesmo em meus problemas, meus dificuldades, estar com Deus. E por último é o quê? Querer estar com Deus. Nós precisamos desejar, porque senão nós não podemos conseguir. Então, crianças e adultos que estão aqui, nós precisamos caminhar com Jesus a cada dia. Não podemos esquecer disso, porque se nós nos afastarmos um pouco de Jesus, lembra do que pode acontecer se a gente ficar longe do papai e da mamãe? Não é perigoso? Tem pessoas estranhas, tem pessoas estranhas que podem nos fazer mal. E se nós nos afastarmos um pouco de Jesus, nós adultos, tem pessoas estranhas e seres estranhos que também podem nos fazer mal. Às vezes, um descuido, às vezes, um momento desse descuido pode ser perigoso para a nossa vida. Outra coisa, estar na igreja. É importante estar na igreja? Quando estamos na nossa casa, nós estamos como? Em família. É bom ficar sozinho? Não. Não é? É bom ter alguém com quem conversar, alguém nos ajudar. Então, quando estamos aqui na casa de Deus, nós estamos em família. É o lugar onde nós encontramos forças para vencer a nossa luta de cada dia. Tem pessoas que falam assim, não tem problema não se eu não for para a igreja hoje. Não tem, eu fico aqui em casa, assisto pela internet. Mas o que acontece? Às vezes ele fica um dia, depois ele vai ficando com preguiça de ir para a igreja, vai ficando outro dia, e daqui a pouco nem vem mais para a igreja. Porque a fé começa o quê? A esfriar. Porque está longe de quem? Da família. Então, crianças, a sua família são as pessoas mais importantes que vocês têm, que vão instruir vocês no caminho de Deus. E a igreja vai ajudar nessa caminhada, para estarmos juntos. E, por último, é a oração. Se nós não orarmos, nós vamos enfraquecer o quê? Espiritualmente. Então, a oração, ela é necessária para manter a nossa fé, manter a nossa comunhão e também manter o nosso desejo de caminhar com Jesus. Que nós possamos aprender com a lição de hoje de Enoque. E um dia, muito em breve, está muito pertinho, o nosso Jesus virá nos buscar e vai fazer com a gente igual como fez com Enoque, nos buscar para morarmos com Ele eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Empinanas.
Tudo. Tu. 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 Eu vou ficar na ponta. Tá bom. Som. Fala aí. Som. Sabe quem andava certinho? Enoque era reto, Enoque era justo, fazia o que é certo mesmo sendo difícil, obediente todo dia do começo ao fim. O coração dele era limpinho assim. Ele ouvia a voz do Senhor, fazia tudo com muito amor. Passo a passo sem reclamar, Com Deus ele quis caminhar. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Fez o que é certo, obedeceu. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Fez o que é certo, obedeceu. Enoque andou com Deus. não mentia, não fazia o mal, escolhia sempre o caminho melhor. Mesmo quando ninguém estava a ver, Enoque escolheu obedecer. Ele ouvia a voz do Senhor, fazia tudo com muito amor. Passo a passo sem reclamar, com Deus ele quis caminhar. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Fez o que é certo, obedeceu. Enoque andou com Deus. Enoque andou, mão a pé no chão, anda de um Deus de coração. Obedecer é bom demais, deixa a gente em paz. Quando eu faço o que é correto, Deus fica feliz comigo. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Eu também quero obedecer, como eu sempre viver. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Fez o que é certo, obedeceu. Enoque andou com Deus. Amém. Amém. Foi aquele. Não bate. Convidamos a igreja para ficar de pé, para encerrarmos com uma oração. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais um culto tão especial nesta manhã de sábado. E hoje, os teus pequeninos, os aventureiros, foram investidos e também fizeram essa linda programação para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos pelos exemplos na nossa Bíblia que o Senhor deixou. Histórias de fé, histórias de perseverança. E, em especial, essa história tão linda de Enoque, que foi tão teu amigo, que o Senhor levou para morar perto do Senhor. Ó Papai do céu, nós sabemos que o Senhor já preparou para nós um lugar aí no céu. E que vai fazer com a gente igual como fez com Enoque. Por isso, nós te pedimos neste momento, sabedoria para os pais, sabedoria para todos nós da igreja, para conduzir essas crianças tuas para o teu caminho, para que elas aprendam a caminhar com Jesus. Mas para isso, nós precisamos estar preparados primeiro, precisamos ser o exemplo, precisamos ser perseverantes para poder ensiná-las nessa caminhada. Ó Senhor, nos ajuda, nos fortalece com teu Santo Espírito, para que naquele dia maravilhoso que o Senhor chegar, possa chamar o nome de cada um de nós e nos abraçar, assim como fez com Enoque.
Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.